Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Segurança Simplificada e a gente está de volta trazendo um vídeo que é super especial para você que está aqui se preparando para fazer o concurso da Petrobras, tá bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o concurso da Petrobras de 2022, vamos resolver a prova do concurso da Petrobras de 2022, aquela prova que foi feita pela Banca Sebrasp para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho. Você que está aqui e disse assim, rapaz, mas eu não vou fazer concurso para engenheiro de segurança, eu vou fazer para técnico. Caio, por que eu estudaria questões de engenharia de segurança sendo que eu vou fazer para técnico? Então ouça só que eu tenho 3 ótimos argumentos para você. O seu concurso, que é para técnico de segurança, é da Petrobras, não é? É a mesma empresa. É a mesma empresa. Aqui é o concurso para engenheiro de segurança também da Petrobras. Outra, a sua prova para técnico vai ser da Banca Sebrasp, não é isso? Exatamente. Aqui nós vamos ter questões da Banca Sebrasp da área de segurança do trabalho. E o terceiro argumento muito bom que eu tenho para vocês é o seguinte, você já olhou o conteúdo programático do concurso que a Petrobras fez para engenheiro de segurança lá em 2022 e para o concurso de técnico de segurança que a Petrobras está fazendo em 2023? São idênticos. Tá duvidando que são idênticos? Olha aqui na tela. E aí, você saberia me dizer se esse aqui é o conteúdo programático do seu edital? Ou se é esse daqui o conteúdo programático do seu edital? São muito parecidos, são idênticos o conteúdo programático, também divididos em 3 blocos, tá? Bom, agora que você já está convencido de que é importante, eu vou te mostrar a metodologia. Vamos dividir a prova de conteúdos específicos da Petrobras em 3 partes. Ela não já vem dividida em bloco 1, 2 e 3? Então vamos fazer 3 vídeos. No primeiro vídeo, que é esse vídeo aqui, nós vamos resolver as questões do bloco 1. No segundo vídeo, vamos resolver as questões do bloco 2 e, logicamente, no terceiro vídeo, o último bloco, o bloco 3, lá da prova que foi prestada aí pelos engenheiros de segurança, almejando uma vaga lá na Petrobras, isso no ano de 2022, prova que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2022. Vamos começar sem mais delongas, já começando aqui com as questões, lembrando que a questão específica elas eram da questão 51 até a 120, portanto 70 questões divididas em 3 blocos. A respeito das caldeiras e vasos de pressão e de equipamentos para movimentação de carga, julgue os itens seguintes. Questão 51 fala assim, ó. A instalação de caldeiras em ambiente fechado deve ser evitada em razão da ocorrência de eventual risco aos trabalhadores. Olha aqui, nossa primeira assertiva já está errada. Está dizendo aqui que deve ser evitada. De onde foi que tiraram que deve ser evitada? Não tem nada a ver esse negócio de ser evitada. Lógico que se eu tiver uma caldeira em um ambiente fechado, né, se eu tiver uma casa de caldeira, logicamente que eu vou ter que ter mais requisitos de segurança. É um fato. Mas não está dizendo em local algum que deve ser evitada. Portanto, o item 51 está errado. Vamos agora para o item 52, que diz o seguinte. Os vasos de pressão destinados à ocupação humana devem ser inspecionados por profissional técnico habilitado, conforme recomendações do fabricante, os códigos e as normas nacionais ou internacionais a eles relacionadas. Olha aqui, essa palavra técnico foi uma palavra que gerou muita confusão. Na minha concepção, está correto. Eu acho que essa alternativa está correta. Mas o que é que a banca acha? A banca não acha nada. A banca anulou essa questão. Anulou a questão número 52 por causa dessa palavra técnico que deu muito o que falar. Mas entendam aqui, pessoal. Se eu estou dizendo que vai ser inspecionado por um profissional legalmente habilitado, você concorda comigo? Se eu estou falando de um engenheiro que vai fazer essa inspeção, esse profissional, mesmo sendo um profissional de nível superior, ele é um profissional técnico. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso, mas ser técnico não tem a ver com ter o curso técnico. Tem a ver com ter uma qualificação na área técnica, em uma área específica, não é isso? Então, para mim, tá tudo certo. Para mim, tá tudo ok. Mas isso aqui deu tanta confusão, mas tanta confusão, que entraram muitos recursos e o Sebrasp resolveu anular. Mas, gabarito do Caio, tá? O gabarito do Caio é correta a questão. Vamos continuar. Para não prejudicar a saúde dos trabalhadores, é proibida
a instalação de sinais de advertência sonora, como buzinas, nos equipamentos motorizados de transporte de carga, sendo permitido apenas o sinal de advertência visual, como letreiro luminoso. Olha, tá errado aqui, tá? Não é proibida a instalação de sinal de advertência sonora, não é proibida. Deve ser colocado, deve ser instalado, né, um sinal de advertência sonora, que são as buzinas. Então esse proibido aqui é o que está deixando o nosso item 53 errado. Vamos continuar aqui que tem muito mais questões. Questão número 54. Fala que a carga máxima de trabalho permitida de um equipamento destinado à movimentação de cargas deve ser indicada em local visível no próprio equipamento. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante, perfeito, tá? Mais um item correto aqui, a nossa questão 54. Questão 54 corretíssima, tá? Está correto, a carga máxima deve estar em local visível sim, para a gente poder saber qual é a capacidade desse equipamento. Vamos agora para a questão 55. Questão 55 diz assim: é permitido o transporte manual de sacos por meio de pranchas, desde que elas tenham a largura mínima de 50 centímetros, perfeito, largura mínima de 50 centímetros, independentemente da extensão do vão. É esse independentemente da extensão do vão aqui que quebrou aqui a nossa questão, tá? Porque concordo que a largura mínima, conforme a NR11, a largura mínima deve ser de 50 centímetros, tem que ter pelo menos 50 centímetros. Mas tem que lembrar que a extensão máxima do vão, né, dessa prancha aí, onde vai ser feito esse transporte manual de sacos por cima dessa prancha, não pode ser um vão maior do que 1 metro, não pode ser maior de 1 metro. Portanto, está errada a nossa assertiva 55. Vamos continuar aqui que tem muito mais. A Sebrasp colocou aqui: julgue os itens a seguir que versam acerca das instalações elétricas e do sistema harmonizado globalmente para classificação e rotulagem de produtos químicos, o GHS. Vamos ver aqui. Essas questões agora vão ser a respeito de instalações elétricas, né, da NR10, e também sobre o GHS, que trata aqui lá da NR26, né, sinalização de segurança. Vamos ver aqui. A questão 56 diz que uma vantagem da implantação do GHS é melhorar a proteção da saúde humana e do meio ambiente por meio da utilização de um sistema de comunicação de perigos ininteligíveis internacionalmente. Olha, pessoal, ininteligíveis, ou seja, que não dá para entender. Você acha que é uma vantagem do sistema globalmente harmonizado você não conseguir entender ele internacionalmente? Não, isso é uma desvantagem. Inclusive, o GHS ele é uma padronização justamente para que esses símbolos sejam universalizados. Todo mundo, em todos os países, vão conseguir perceber ao ver o símbolo, né, do que se trata, de qual perigo se trata. Então, de forma alguma isso aqui vai estar correto, está erradíssimo. Só que eu vou chamar atenção para um detalhe para vocês. O gabarito disso aqui é errado, lógico que essa questão está errada. Mas, o Sebrasp, devido a muitos recursos, o Sebrasp acabou anulando a questão 56. Então ela foi anulada. Mas concordem comigo que se eu estou falando que a vantagem do sistema de sinalização, né, um sistema de classificação, é que ele é ininteligível, ou seja, que não dá para entender ele, não faz sentido. Não faz sentido. Então, nosso item está errado. Item 56. Outra aqui. 57. A questão 57 diz que o aterramento de instalações elétricas deve ser executado exclusivamente conforme as normas internacionais vigentes. Exclusivamente conforme as normas internacionais vigentes. Negativo. Olha, deve ser priorizado as normas nacionais. E aí, se tiver na omissão dessas normas, se essas normas não versarem a respeito, aí sim que a gente vai seguir a conformidade com as normas internacionais. Aqui no enunciado está dizendo assim, que o aterramento deve ser executado exclusivamente conforme as normas internacionais. Isso aqui está errado. Errado. Prioritariamente pelas normas vigentes aqui no Brasil, as normas nacionais, tá? Essa que é a nossa prioridade. Aí depois, de forma subsidiária, as normas internacionais. 57 também está errada. Vamos para a questão 58, que fala que é permitido o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas, desde que esses não contenham metal.
Olha aqui, desde que não contenha metal na composição, você pode usar adornos pessoais para trabalhar com instalações elétricas. Tá vendo o absurdo? Está errado, não é permitido, é proibido. Questão 58 também está errada, é proibido o uso de adornos pessoais nos locais de trabalho com instalações elétricas. Continuando aqui, questão número 59, ainda no bloco 1, ainda falando aqui sobre a prova de engenheiro de segurança da Petrobras que foi feita no ano de 2022. E só lembrando, se você está gostando aqui desse vídeo, já deixa aquele like bacana, já inscreva-se no canal se não for inscrito e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Segurança Simplificada. Vamos ver a questão 59 que fala assim, ó, de acordo com o GHS, entre os passos para a identificação dos perigos, está incluído identificar os dados relevantes acerca dos perigos de uma substância ou mistura. Muito bom, muito bom. Para você fazer a identificação dos perigos, a gente precisa identificar os dados relevantes sobre a mistura, sobre as substâncias que compõem aquele produto. Muito bem, a assertiva, a nosso item 59 está correto. Item 60 fala assim, ó, conforme o GHS, um pictograma é usado na comunicação específica de perigos, muito bom, e consta de um símbolo ou de outros elementos gráficos como borda, desenho e cor de fundo. Muito bem, para você que não lembra o que é um pictograma é isso aqui que está aqui do lado. Ó. Isso aqui é um pictograma, tá certinha o nosso item 60. Vamos continuar aqui. E o nosso bloco 1 vai até a questão 78, então ainda tem mais 18 questões. No que tange a análise preliminar de riscos, a APR, agora perguntas sobre a análise preliminar de riscos, sobre a APR. A questão 61 fala que a APR é centrada na identificação de riscos existentes exclusivamente para pessoas. Olha aqui o que foi que quebrou aqui, exclusivamente para pessoas. A gente só vai considerar a identificação dos riscos para pessoas nas APRs? Não, a gente vai considerar também riscos para os sistemas, para os equipamentos, qualquer potencial de perda ou de dano. Então, vamos entender aqui que a nossa questão 61 está erradíssima, quando fala de exclusivamente riscos para as pessoas. Não, não, não. A questão 62 fala que a técnica de APR visa a completa eliminação dos riscos evitáveis, já que a mera redução dos riscos não resolve o problema. Olha, é o seguinte, a gente sempre visa eliminar os riscos, é um fato. Tá lá na hierarquia, né? Na nossa hierarquia das medidas de controle, a gente sempre vai tentar eliminar o risco. Lógico que não conseguindo eliminar o risco, nós vamos mitigá-lo, nós vamos reduzi-lo o máximo que pudermos, fazer essa minimização, esse controle. Então sim, a mera redução dos riscos, mesmo que ela não resolva o problema, mas ela coloca em condições que a atividade seja realizada. Então sim, a técnica ela visa eliminar, mas não, a mera redução dos riscos não resolve o problema. Às vezes resolve. Se você colocar uma redução de risco significativa a ponto que o risco residual seja insignificante, nós temos aí uma situação em que a técnica de APR conseguiu fazer com que a atividade seja realizada dentro de moldes aceitáveis de segurança do trabalho. Então, a gente preza pela eliminação, porém, a redução muitas vezes é o único caminho. Muita gente argumentou, entrou com recurso, mas esse item está errado. Está errado. Quer dizer que se não tiver a completa eliminação dos riscos, a APR não serviu? Não, ela pode mitigar, ela pode reduzir os riscos, sem problema algum. Esse item está errado. O item 63 fala que no âmbito da APR, perigo relaciona-se a uma ou mais condições físicas ou químicas que causam danos à propriedade e aos equipamentos, mesmo que sem potencial de causar danos às pessoas. Olha, esse item aqui, ele está errado porque ele está falando de condições físicas ou químicas. Nós sabemos que quando está falando de perigo, esse perigo não necessariamente vai estar atrelado a riscos físicos ou químicos. Ele pode estar atrelado a outros tipos de risco. Por isso que aqui está simplificando, está dizendo que é uma ou mais condições físicas ou químicas, mas temos riscos ergonômicos, temos riscos de acidentes, tá? Temos riscos biológicos, então existe aí alguns perigos relacionados a vários outros tipos de risco, por isso que aqui está errado. Mas é uma questão que deu muito problema também,
houve recursos e o Sebrasp anulou a questão 63. Seção 63 também foi anulada pelo Sebrasp. Só lembrando, para quem não tem costume de fazer concurso público, quando anula uma questão, todo mundo acertou ela, tá? Então todo mundo ganha ponto como se todo mundo tivesse acertado. Foi o que aconteceu aqui com a questão 63. Mas o gabarito é que a questão está errada, porque está dizendo que o perigo vai se relacionar, quando a gente estiver falando de APR, o perigo vai se relacionar a condições físicas ou químicas, e de fato, tem algumas situações físicas e químicas que ensejam alguns perigos? Sim, mas existem outros também. Riscos ergonômicos, riscos mecânicos, né, de acidentes ou riscos biológicos. Então, deve ser levado em consideração isso aí. Vamos continuar aqui. Agora vamos para a questão número 64. A identificação das possíveis consequências devido a falhas no controle dos riscos constitui uma das etapas da APR. Muito bem, tá? Muito bem. A APR é composta de várias etapas, então você vai colocar ali as etapas de trabalho, todos os perigos envolvidos naquela etapa de trabalho, os riscos, quais são as consequências, quais são as medidas de controle. Então tá aqui, ó, possíveis consequências, sim, faz parte de uma das etapas da APR. Lembrando que logo depois dessas possíveis consequências, nós vamos ter que colocar também as medidas de controle, tá? Seja as medidas preventivas, seja as medidas corretivas que vão ser adotadas. Então, temos aqui mais um item corretíssimo, que é a questão 64. Agora, mudando aqui de item, vamos ver falando sobre o RASOP. O RASOP foi cobrado aqui na prova da Petrobras e, sinceramente, muita gente caiu, porque muita gente não tinha estudado o RASOP. Mas, se você observar os concursos anteriores, a Petrobras sempre gostou de cobrar RASOP. No que diz respeito ao método RASOP, julgue os itens seguintes. Item 65 fala assim, ó. A função do RASOP é exclusivamente a de identificar possíveis riscos, de modo que as recomendações de mudança no projeto e dos procedimentos de identificação dos problemas operacionais não constituem objetivos desse método. Pessoal, todo método que visa fazer uma identificação de perigos, ele vem com recomendação. Não adianta você identificar um risco se você não vai ter uma recomendação de como é que você vai fazer para mitigar aquele risco, para eliminar aquele risco. Então o problema que surgiu aqui, pessoal, é que colocaram esse exclusivamente. Ele serve para identificar? Serve, mas não é exclusivamente não. Ele serve para identificar e também ali tem as recomendações e a identificação dos problemas operacionais. Vamos aqui para a nossa próxima alternativa, lembrando que a 65 está errada, tá? O RASOP tem sim ali as recomendações. Todas essas ferramentas vão ter, o RASOP só é uma delas. A questão 66 fala que o método RASOP caracteriza principalmente pelo fato de não fazer uso de palavras guias. Ó, tá dizendo que ele não faz uso de palavras guias. Não faz uso é a principal característica do RASOP, é a utilização de palavras guias durante a utilização do método, tá? Aqui tá dizendo que ele não usa palavras guias, mas apenas de determinados diagramas para encontrar possíveis desvios das intenções do projeto. Então tá erradíssimo, porque tá dizendo que ele não usa palavra guia e essa é a principal característica do RASOP. Vamos continuar, questão 67. Fala assim, ó, com o objetivo de melhorar a qualidade das discussões e de manter o foco da equipe, o método RASOP limita tanto o tempo quanto a quantidade de reuniões, sendo permitida apenas uma reunião de no máximo 30 minutos por semana. Meu Deus, que coisa absurda. Olha, não existe essa questão de limitação nem de tempo, nem de quantidade de reuniões, tá? A técnica em si não fala sobre isso. Não fala sobre limitação de tempo nem limitação de quantidade. Principalmente esse número que colocaram aqui, dizendo que o tempo máximo é de 30 minutos por semana. Isso aqui não existe literatura nenhuma comentando sobre isso. Então, ao nosso item 67 também está errado. O item 68 fala que no método RASOP, causas são definidas como as razões pelas quais podem ocorrer os desvios. Muito bem, as causas são os motivos, são as razões pelas quais os desvios acontecem. Ao passo que as consequências são o resultado decorrente de um desvio. Muito bem. Muito bem, as consequências são o quê? São os resultados, é o que pode acontecer. Se aquelas causas persistirem, elas podem gerar desvios e esses desvios vão ter consequências, vão ter resultados. Muito bom, muito bom. Então o nosso item 68 está corretíssimo. Vamos agora continuar aqui os itens. Julgue os próximos itens relativos à organização e às atribuições do SESMIT e da CIPA. Olha aqui, próximos itens a respeito do SESMIT e da CIPA.
Item 69 fala que o SESMIT é dotado de autonomia operacional e de autonomia administrativa, razão porque o seu funcionamento dispensa avaliação de outro órgão ou outra empresa. Eu quero chamar a atenção que essa prova foi feita em 2022, porém o edital saiu em dezembro de 21. E quando o edital sai, ele te diz o seguinte, que as normas que vão ser cobradas no concurso público é as normas que estavam vigentes no dia que saiu o edital. Então, quando esse edital saiu, a nova NR4, né, a nova norma do SESMIT, não tinha saído ainda. Nesse caso, o SEBRASP cobrou a redação antiga da NR4. Aqui tem muitas questões que vão cobrar redações antigas de algumas normas. Por quê? Porque o edital saiu no dia 17 de dezembro de 2021, ou seja, ele saiu antes de algumas normas entrarem em vigor. Lembrando que, na época, lá na nossa NR4, lá na nossa norma do SESMIT, falava lá que o SESMIT comum tinha que ser avaliado por uma comissão a cada 6 meses, lembra lá? Semestralmente tinha que haver uma avaliação. Então esse item estaria errado por esse motivo. Aqui está dizendo que dispensa a avaliação por outro órgão ou outra empresa. Detalhe, na nova NR4, na NR4 que está vigente agora, isso aqui estaria exato, estaria correto. Por quê? Porque goza de autonomia. Não tem nenhuma avaliação por nenhum outro órgão, tranquilo? Então, pensando aqui no SESMIT comum lá da NR4, que estava vigente naquela época, aí sim nosso item 69 está errado. Continuemos aqui, questão número 70. O profissional especializado em segurança e em medicina do trabalho não pode exercer outras atividades na empresa durante o horário de atuação no SESMIT. Perfeito. Se ele está em horário de atuação do SESMIT, dimensionado conforme o SESMIT, ele não vai fazer outra atividade a não ser atividade pro SESMIT. Tranquilo? Então a questão 70, corretíssima. Questão 71 fala que uma das atribuições da CIPA é a de elaborar e acompanhar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Muito bem. Olha, aqui está falando que a CIPA deve elaborar e acompanhar o plano de trabalho. Essa aqui é uma das atribuições da CIPA. Isso está lá na NR5, então está perfeito esse item. 72 diz assim: os profissionais integrantes do SESMIT têm a incumbência, entre outras, de esclarecer e conscientizar os trabalhadores acerca dos acidentes de trabalho e também das doenças profissionais, estimulando-os em favor da prevenção. Presta atenção aqui, está dizendo que o SESMIT tem que conscientizar os empregadores. Os empregadores. É isso mesmo? O SESMIT tem que fazer isso? Tem sim, tá? O SESMIT tem que fazer sim. O que é que acontece? Muita gente acabou achando que esse item estava errado, porque eles estavam dizendo, não, Caio, mas o SESMIT ele tem a incumbência de conscientizar os empregados, aqueles trabalhadores, e não os empregadores. Negativo. O SESMIT também tem essa função, tá? O SESMIT tem essa função de fazer essa orientação, esse esclarecimento para com os empregadores, a empresa, mostrando para a empresa o que a empresa tem que fazer em prol da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então essa conscientização dos empregadores, ela sim, ela vai ser feita pelo SESMIT. Então aqui está correto o item 72, muita gente chiou com esse item, mas esse item está corretíssimo, tá? O item está correto. Vamos agora para a questão 73. Questão 73 fala que o mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 2 anos. Já está errado aqui, né? A gente sabe que é de 1 ano. E não sendo permitida uma reeleição, tá? Aqui é errado de novo, tá? É permitido uma reeleição. Então, item 73 está erradíssimo. O mandato da CIPA é de 1 ano, permitida uma reeleição, permitido uma única reeleição. Temos aqui, portanto, um item errado, item 73. Faltam só mais 5 itens para a gente fechar aqui o nosso bloco 1, lá da prova de engenheiro de segurança da Petrobras, tranquilo? Não esqueça lá de deixar aquele like, de se inscrever no canal. Inscreveu ainda não? Eu espero um pouquinho aqui, vai lá. E agora? Já foi? Deu certo? Se inscreveu? Vamos lá. No que se refere ao regulamento técnico do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional das Instalações Marítimas de perfuração e produção de petróleo e gás natural. Olha que nome gigante. Esse regulamento técnico aqui nada mais é do que a resolução da ANP número 43. A resolução 43 da ANP do ano de 2007
foi cobrada. Olha aqui quais os itens que foram cobrados. Item 74 diz assim: para efeitos dessa resolução, um equipamento crítico de segurança operacional é definido como qualquer equipamento ou elemento estrutural de uma instalação que possa, em caso de falha, causar ou contribuir significativamente para um quase acidente ou um acidente operacional. O que foi que o examinador fez aqui? Ele copiou e colou o conceito de equipamento crítico de segurança operacional. Ele simplesmente copiou esse conceito lá da norma, lá da resolução número 43. É exatamente esse o conceito de equipamento crítico de segurança operacional. É todo aquele que, se falhar, ele pode causar ou contribuir para um quase acidente ou um acidente operacional. Perfeito, muito bom. Nosso item 74 está correto. Vamos agora para o item 75. Fala assim, ó: com a relação à prática de gestão de auditoria, o operador da instalação deve estipular o ciclo de auditoria, considerando-se o prazo máximo de 3 anos, que não pode ser alterado. Opa, já temos um errinho aqui, tá? O prazo máximo é de 2 anos. O prazo máximo é de 2 anos, porém, ele pode ser alterado a critério da ANP. Justificadamente, você pode alterar para até 3 anos. Então, isso aqui está errado. O prazo máximo é de 2 anos, mas, justificadamente, a critério da ANP, você pode solicitar que seja prorrogado aí, que pode chegar até 3. Então, aqui está dizendo que no máximo é 3 e no máximo são 2, e está dizendo que ele não pode ser alterado, e pode ser alterado sim. Ele pode ser alterado de forma justificada a critério da ANP. Leia com muita atenção essa resolução, tá? A resolução ANP 43 e a resolução ANP 5, elas são muito parecidas. Uma trata lá de instalação de perfuração e produção, né, instalações marítimas, e a outra trata de refinarias. Elas são muito próximas, muito semelhantes. Vamos agora para a questão 76 aqui no nosso último slide. A questão 76 fala aqui: a identificação e análise de riscos e integridade mecânica integram o grupo de práticas de gestão relativas a instalações e tecnologia. É isso mesmo. Existem alguns grupos de prática de gestão, tá? Se você for dar uma olhada, em cada uma dessas ANPs você vai encontrar algumas práticas de gestão que são elencadas, tá? Dependendo da norma da ANP, você vai encontrar 16 práticas ou 17 práticas de gestão. Tranquilo? E nesse grupo das práticas de gestão relativas à instalação e tecnologia, nela nós temos aqui a parte que fala sobre integridade mecânica. É isso mesmo. Então está corretíssima nosso item 76. Vamos para o item 77. Fala assim, ó: com a finalidade de suprir a falta de equipamentos ou de sistemas críticos de segurança operacional devido a alguma falha, medidas como a redução ou limitação da produção jamais devem ser adotadas. Aqui está dizendo que jamais devem ser reduzida ou limitada a produção. Jamais devem ser adotadas. Olha o jamais aqui, pessoal. Ainda que em caráter temporário, a fim de não prejudicar financeiramente a organização. É exatamente o contrário. Justamente nessa situação aqui, faltou algum equipamento ou sistema crítico, e aí pode ser feito temporariamente uma redução ou limitação da produção, tá? Mesmo aí que gere algum prejuízo financeiro, é uma medida temporária, justamente porque nós estamos falando de sistemas críticos de segurança operacional. Então, uma das medidas que a norma, que a resolução, ela deixa bem claro, é a redução ou limitação da produção durante esse período aí de falha, né, em equipamentos e sistemas críticos. E também ela coloca como opção o isolamento, a parada, né, de um sistema ou de uma instalação, ou até mesmo controles alternativos que podem ser empregados. Então, dê uma olhadinha lá na resolução ANP 43 que você vai encontrar aqui essas medidas de caráter temporário, tá? Então, esse item aqui está errado porque ele está dizendo que jamais vai ser utilizado. Então, tá erradíssimo a nosso item 77. Vamos agora para o item 78, que é o nosso último item do bloco 1, que diz assim: quando a apresentação da documentação de segurança operacional, a matriz de correlação MC e a descrição da unidade marítima devem compor os respectivos processos administrativos que serão entregues à Agência Nacional de Petróleo. Perfeito. Olha aqui a documentação, tá? Ó, falando aqui a documentação de segurança operacional, falando da matriz de correlação e também falando da descrição da unidade marítima. Esses documentos estão listados sim lá na ANP número 43, tá? Então fique atento para essa documentação que, em regra, fui buscar o histórico, em regra, a Petrobras cobra muito mais esses itens quando ela está falando das resoluções da ANP.
ter. Então, fique de olho em duas coisas aqui nessa resolução. Primeiro, quais são os grupos de práticas de gestão? Todos eles que estão elencados lá nas duas NPs, tanto na 43 quanto na 5. E outra coisa que é para chamar a atenção é a questão dessa lista de documentação aqui. Fique de olho nela, entenda o que é cada um. Tranquilo? E terminamos o bloco 1 da nossa prova da Petrobras para engenheiro de segurança. Prova que ocorreu no edital de 2021 com provas em fevereiro de 22. Essa prova que foi para engenheiro de segurança do trabalho. Nosso próximo vídeo nós vamos ver o bloco 2, vamos resolver todas as questões do bloco 2 comentadas bonitinha para que você entenda como é que o Sebrasp aborda temas de segurança do trabalho relativos às áreas da Petrobras. Você que está se preparando, um grande abraço para você, boa sorte e bons estudos.